Olá, aqui é o André, o professor Mundo do Frame, o professor André, meio perdido hoje, meio agitado, na manhã dessa. Chegaram umas vigas aqui interessantes aqui pra gente poder fazer. Bom, depois eu conto, vamos para essa parte do vídeo. Mas vai ser interessante, olha só, 8 por 30 por 6 metros, né? Muito bom, vamos lá. Hoje o vídeo é sobre layout, então tem amarração e explicação sobre layout, marcação, pra gente ter um pouquinho de ideia de como é que funciona isso aqui. Para quem acompanhou os outros vídeos, viram que a gente bateu a linha do layout. Então, esse é o layout, que seria como se fosse a planta baixa da casa agora com as paredes no lugar. Olha só, toda a paredinha tem o layout montado no lugar. Então, como é que funciona isso? A gente tem o primeiro plate, né, o solo plate, que é o que fica preso ao chão. E depois tem os dois, o duplo aqui, que é preso um no outro. E a gente faz a amarração assim. Vamos tentar explicar de um jeito rápido aqui, vamos ver se eu consigo. Senão o vídeo fica muito longo, vamos ver aqui. Olha só, o primeiro plate, onde é que tá meu dedo aqui? O primeiro plate vai até a peça que passa do lado de fora, nesse exemplo, para dar uma ideia de como funciona. O segundo plate acompanha o primeiro plate e o terceiro plate cobre o segundo do outro lado. Parece meio estranha a explicação, mas conforme a gente vai vendo, ela vai fazendo mais e mais sentido. Então, essa é uma parte muito importante de como funciona isso, do layout. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas situações que são interessantes. Por exemplo, o primeiro plate não passa onde tem porta, com algumas exceções. E eu vou mostrar quais exceções. Tá? Mas, a princípio, assim, onde tem porta, ó, em vez de passar o plate, a gente elimina ele. Aqui, por exemplo, vai ter janela no banheiro, ó, aí não, porque a janela precisa da parte de baixo, então a gente tem que ter algum lugar para pregar. A questão de pregos, olha só, bem pregado mesmo em cima. Esse outro, claro, a gente não prega onde eu encaixe, né? Que depois a gente vai ter que tirar essas paredes, que vai no próximo vídeo eu mostro como funciona essa parte. Mas a princípio é isso, né? Tem essa amarração dos plates com a questão da porta. E uma das coisas muito importantes na questão do layout é a marcação, porque a marcação define o que o pessoal chama de não precisar do engenheiro na obra. A gente saber o porquê que a gente está fazendo isso. Então eu vou mostrar um pouco disso. Olha só. Aqui tem uma marcação. Tá vendo? E sempre for assim. Alguma coisa que ficar errada a gente já corrige. Mas olha só. A gente tem uma medida aqui. Que é a medida padrão. Essa casa é 40 no centro. Então ela tem um recuo. Ela não é bem 40, né? Um pouquinho menos de 40 aqui. Para compensar a chapa de USB. Ou nesse caso o plywood que vai por fora. E a gente vai paginando a casa. No paginar, a gente tem a linha onde começa onde começa um montante. E o risco representa para onde vai o montante, para o lado da linha. Por exemplo, esse aqui é um começo do montante, vamos dizer. Mas para a gente saber se ele vai para o lado de cá ou para esse lado, é esse risco que define para a gente. E aí que começa a ficar interessante a história. Porque, como dá para ver, onde é que está a madeira? Aqui. Olha só o alinhamento. Então ela tem que ser alinhada. Todas as paredes nessa posição tem alinhamento perfeito onde vai cair os studs, né? Ou os montantes, como queiram chamar. Eu prefiro chamar de stud na verdade, mas é que eu tenho um pouquinho de receio que o pessoal se perca na explicação. E a mesma coisa nas paredes nessa outra direção da casa, né? Essa outra direção aqui. E a gente faz as marcações, provavelmente vai abrir as paredes, que é uma coisa que a gente vai mostrar depois para montar. Por exemplo, olha só. A gente fez a marcação pelo lado de lá. O lado de cá não tem, tá vendo? Só tem o topo marcado. Eu já vou explicar o que são essas marcas. Ou seja, isso é um ponto de referência pra gente nunca montar uma parede virada. Quando a gente pegar aquela parede ali e desencaixar ela, que depois eu vou mostrar, a gente vai trazer ela pra cá, montar as pernas delas, os montantes aqui, ou os studs, e vai pregar e a gente já sabe que ela levanta pra lá. Então a marcação é muito importante. Por exemplo, essa parede aqui é a parede de fora da casa. Aqui é alto. Não é alto como, sei lá, 3, 4 pisos, mas é alto, né? Aqui tá um bom piso de altura, aqui tem uns 3 metros e pouco aqui de altura. Então a marca tá por fora. Todas as marcas estão por fora. Que é pra gente poder trazer a parede pra dentro. Voltando uma casinha atrás, o que a gente faz? Aquela explicação que tem dos montantes vindo não 100% reto, a gente faz a seleção, a gente usa nessa parte da casa. Por exemplo, a gente bate a linha. Se olhar ali tem duas linhas no chão.
uma linha de correção do siren, e aqui no caso onde a parede está posada em cima, o Léo está posado em cima, e essa é a falha. Então a gente marca tudo direitinho que a gente precisa. Essa casa será siren vinílico, e quando chegar no siren vai ter bastante vídeo interessante sobre o siren. E a ideia é que quando tu traga essa parede para dentro, tu consiga montar e levantar ela, e vai levantar várias paredes juntos. Hoje é sexta-feira de manhã. Essa semana foi uma semana complicada. A gente perdeu um dia para um feriado, aqui é um condomínio, não pode trabalhar em feriado. E o outro dia choveu. E uma parte do material, para quem assistiu a live, viu que ficou... ela, por uma questão de comunicação, ela não veio. Veio hoje. Ontem de tardezinha. Então, aqui tem um motivo que a gente está aqui hoje, a parede não está de em pé. Mas a ideia é que hoje de tarde a gente comece a levantar a parede. Nós estamos entre 4 pessoas e a ideia é que a gente levante. Por mais que essa parede aqui tenha 16 metros, a ideia é que a gente levante ela praticamente completa. No outro vídeo eu vou explicar melhor essa parte, para a gente não se perder e não passar muito da questão do layout. Na questão das marcações, tem a marcação de janela, que é um pouquinho diferente das marcas. O pessoal viu ali que pode acompanhar que tem aquela marca, né? Que nem essa aqui. Só a marca simples da paginação, que é um risco reto e para onde vai o montante ou o stud. Então, e vai para lá. E sempre vão para o mesmo lado, a não ser que tenha um motivo especial para que não vá. Por exemplo, ó, aqui tem um encontro de parede, aqui é um T. Ó, vem uma parede de lá e forma um T. Então tem que ter a espera para o gesso pro lado de lá, o que a gente chama em inglês de nailor. Então o nailor vai ser a espera, precisa botar. A gente pode até usar blocos, algumas coisas assim, e depois de em pé eu explico melhor, mas isso é essencial, precisa. Não dá para ficar sem. Tem uma regra, se não me engano, de 5 centímetros. Se chegar perto de 5 centímetros o gesso não racha, tu pode fazer. A gente põe todos. Por questão de qualidade mesmo, a gente não economiza nenhum montante não, porque não vale a pena, é muito barato pra gente economizar e perder na qualidade da casa. Como a casa está no chão, em cima desse andar já vai o telhado, a gente já marcou onde vai o telhado. A tesoura, a outeira tesoura, e tem aqui a marca. Nesse caso aqui, para o telhado em wood frame, a gente consegue passar, porque a gente não tem carga de neve nem nada, mesmo que a neve no sul, lá a gente não tem carga de neve para poder botar no telhado. Então ele sempre corre até 60, as tesouras. Dificilmente a gente vai fazer mais longo que isso, a regra é 60. Consegue fazer de 40 nos Estados Unidos, mas não vale muito a pena. Muita madeira, muito complicado para poder lidar. Ou seja, a cada 60 foi uma medida que a gente adotou nos Estados Unidos faz muito tempo, e a medida que a gente está trazendo para cá. Aqui, como estão vendo, não tem marca. Aqui vai cair um 8, que é uma parede em ângulo, que é o fechamento da casa. Então essa aqui, quando chegar nesse ponto, eu vou fazer questão de explicar, porque é bem complexo e bem interessante. Muito bacana a questão do acabamento. Essas peças aqui no chão, até para nível de curiosidade, são as peças, são os plates, ou os mud seals que vão lá embaixo no piso. Que a gente também estava esperando aqui o pessoal terminar uma questão de alinhamento, porque essa parede tem que alinhar com essa parede aqui da casa. Então quando tu olhar lá da frente vai ser uma parede só. Então a gente tem uma senhora de uma situação aqui para poder mudar ela. Então eu estava esperando o pessoal terminar ali um acabamentinho de reboco que tem por fora dessa parede, para ter certeza que essa parede vai ficar alinhada aqui. Então a gente fez. Para ter uma ideia de situação que a gente tem no trabalho desse, para ter uma ideia de tamanho, de tempo de trabalho, é mais ou menos o seguinte. A gente chegou a primeira semana, a gente trabalhou 5 dias. Os primeiros 5 dias, mais ou menos um dia, entre meio-dia do primeiro e meio-dia lá do quinto dia, mais ou menos, a gente foi quase perdido por falta de chumbadores, tipo de coisa assim que faltou na obra, a gente teve que buscar. Então deu um atraso interessante, entendeu? Para a equipe desfalcou, porque eu perdi meio dia buscando coisa e o outro dia a Karina buscou para nós, então até ajudou um pouco ali, né? Na obra, esse tipo de obra a gente se ajuda em todos os pontos. E o comprometimento de quem é responsável, que nem no caso da Karina, é essencial. Então ela resolve tudo aqui, né? De novo, para quem viu a live, viu que rolou a questão de estresse, que eu até falei para ela que não tem motivo, porque a obra é normal acontecer isso. Mas, como a gente já combinou, a gente não vai esconder nada. Então a gente vai mostrar tudo o porquê, né? Então, primeiros 5 dias, vamos contar mais ou menos como 4. E essa semana, 3 dias trabalhados, né? Então seria a segunda que a gente trabalhou.
que aí também estava faltando esse material na segunda, então não deu para resolver muita coisa, mas deu para gente adiantar alguma coisinha. Vou contar ele igual. Quinta e hoje sexta. E amanhã, a madeira chegou ontem de tarde, tá? Então só para dizer que a gente tem mais um atrasinho, mas tá tudo certo, né? Faz parte do jogo. Hoje a gente vai trabalhar e amanhã pode trabalhar até o meio-dia. A gente não costuma vir meio-dia no sábado para condomínio para trabalhar, porque geralmente é muito longe e não compensa vir. E isso tem que ficar, para quem trabalha com isso, a gente tem que saber que tem que cair no cálculo, né? Tu sair, mover, pagar almoço, pagar dia, pagar tudo é complicadíssimo, né? Mas que é necessário. Vale muito a pena vir, é muito perto. A casa que eles arrumaram pra gente ficar aqui é espetacular, 16 minutos da obra, então tá muito, muito bom mesmo, muito interessante. Tô curioso, isso aqui, a madeira chegou ontem, tô louco pra fechar isso aqui de uma vez. Vamos tentar fechar amanhã num dia, meio-dia no caso, fechar tudo, vamos ver se a gente consegue. E hoje a gente vai focar aqui mesmo, no começar a levantar as paredes. A marcação de janela, como eu tenho uma marcada e a janela tá por fora, eu vou filmar depois. Eu vou fazer daí um videozinho explicando a questão da marcação, porque ele por si só já vai dar um tempão de vídeo, mas dá para entender direitinho. Não são todas as vigas de abertura que são desse tamanho todo não, tá? Essa aqui porque tem umas vigas aqui de 3, 5 metros de vão livre, então elas são criadas a Todd, que a gente fala no sul. As outras vigas das janelas e portas estão ali, ó, de acordo com o cálculo de engenheiro responsável pela obra, né? São vigas, nesse caso, tradicionais, do jeito que a gente faz nos Estados Unidos, vigas duplas. Ou seja, em vez de ser uma 5x15, são duplo de 5x15. O pessoal até pergunta, não dá para botar então uma 8x15, que nem naquelas vigas ali? E é interessante. Eu costumo dizer que não, porque a regra diz que as duas peças trabalhando juntas, elas são melhor. Essa aqui foi uma questão de situação, né? A gente pediu 5x30, e 5x30 não tinha pronta entrega. E aí a gente foi nas tabelas e conferiu e ela passa, então tá tudo certo. Tem uma viga aqui que é para garagem, tem 5,40, uma viga numa janela tem 5,40, mas essa aqui tem 6 metros, ou seja, a gente tem recurso nelas aqui para poder usar para alguma coisa. Tá bom, pessoal, o vídeo ficou meio longo, talvez seja meio taxativo, talvez o pessoal nem aprecie tanto assim, né? Mas depois eu vou falar mais detalhes de obra. E, olha, eu vou dizer bem a verdade, ó, todos aqueles blocos que estão ali a gente vai usar, não tem nada perdido, zero perdido. O nosso desperdício de obra hoje está mais ou menos aqui. Nós estamos falando de wood, que vem com 3 metros. É muito pouca coisa. Tem alguma coisinha mais em um outro lugar aqui, mas não é muito maior que isso não. E que nem eu falei, ó, aqueles blocos ali tudo a gente usa, aqueles blocos ali a gente usa, todos aqueles blocos lá a gente usa, alguma coisa pequenininha ali talvez não, mas depois eu vou mostrar direitinho o que rola de desperdício numa obra dessa e por que tá tão importante trabalhar com ela certinha, e o pessoal vai ver que realmente é um tipo de obra que vai conseguir realmente competir com a alvenaria em alguns pontos, por exemplo, né? Como rapidez, qualidade bem superior na questão térmica, né? Para deixar bem claro, porque a alvenaria mesmo não dá para falar mal de alvenaria bem feita, né? Eu sou muito a favor de obra bem feita. A alvenaria bem feita é um outro mundo, né? A diferença vai ficar no tempo mesmo de construção. Uma obra dessa aqui está para 1 ano e meio, por exemplo, de alvenaria, em todos os detalhes, e a previsão da Karina é mais ou menos 5 meses. Então, o cliente vai estar morando aqui quase 1 ano antes da previsão original que ele tinha. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Se gostar do vídeo, eu tenho que me acostumar a dizer isso, né? Curtam, por favor, né? Que ajuda o canal aí para o pessoal aprender um jeito. Eu não vou falar o jeito, mas vou falar um jeito certo de fazer. E o meu argumento, eu considero o jeito certo de fazer porque a gente trabalha na norma atualizada dos Estados Unidos. Ou seja, é superior a nossa. Não custa nem um centavo a mais para o cliente, e a gente como construtor fica com a cabeça bem tranquila que tu não precisa voltar na casa para estar fazendo nenhum tipo de arremate depois. Tem que levar ela certa, tu consegue vir só no dia de fazer uma adição, ou comer um churrasco com o cliente, ou no caso estamos em São Paulo comer uma pizza, então vai dar tudo certo. Obrigadão aí e tudo de bom aí, logo mais tem vídeo aí.